Super Esporte ao vivo. Bom dia pra você. Hoje é sexta, 17 de julho de 2015. O programa de hoje tá, como sempre, muito bom, muito legal. A gente vai falar tudo sobre o clássico entre Palmeiras e Santos, domingo no Allianz Parque. Temos também as notícias do Corinthians, que enfrenta amanhã o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, aqui em Itaquera, São Paulo. Tá bem pertinho de perder, aliás. Ah, não, desculpa, tô falando do Corinthians, né? Agora eu vou falar do Luiz Fabiano, que pode ir embora. É isso, né? A vovó tá bem louca hoje, né? Sexta-feira, né, Esboril? Bom, já já a gente conta mais sobre todos esses assuntos. Para de rir quem tá na cama. Bom, vamos falar de vôlei. Alô, Brasil, terra. A seleção masculina venceu ontem os Estados Unidos por 3-1. Que jogo, vovó? Que jogo. E evitou a eliminação precoce da Liga Mundial. Para continuar vivo na competição, é importante que o Brasil vença o jogo que a França e os Estados Unidos, que esse próximo jogo entre França e Estados Unidos não termine em 3-1 para os americanos. Qualquer outro resultado garante a nossa seleção nas semifinais do torneio. Foi um belo jogo ontem, jogo importante que, aliás, o Felipe Esboril está aqui no estúdio, daqui a pouco vai entrar para fazer o programa comigo, vai cobrir lá a nossa seleção masculina de vôlei. Bom, o Brasil agora, a seleção feminina de vôlei está dividida em dois times, tá? A principal está em Catânia, na Itália, disputando o Grand Prix. Ontem, essa equipe aí está comandada pelo auxiliar Paulo Coco, derrotou a Rússia por 3-0 e segue a preparação para a fase final, que vai ser disputada nos Estados Unidos e da qual já está classificada. A outra parte da nossa seleção feminina está nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ontem, contra Porto Rico, o Brasil venceu suado, 3-2. Essa seleção está sendo comandada pelo José Roberto Guimarães e está mesclando jovens jogadoras com algumas campeãs olímpicas, como a Denísia e também a Jaqueline, que serve, então, importante como uma preparação para essas novas atletas que a gente já falou, estão no time principal disputando o Grand Prix. No futebol masculino, o Brasil voltou a campo nessa quinta-feira e goleou mais uma vez, 4-0 contra o Peru, mantendo a liderança no Grupo A. Já na natação, as mulheres conquistaram uma prata no revezamento 4x200 livre. O Thiago Pereira venceu com sobra a prova de 400 medley, porém acabou desclassificado porque os juízes alegaram que ele não tocou com as duas mãos na virada do nado peito para o nado crawl. Sendo assim, o Thiago não conseguiu igualar o recorde de medalhas do PAN, que pertence ao ginasta cubano Eric Lopes, que tem 22 medalhas na carreira dele. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Super Esporte, a gente volta daqui a pouquinho para falar bastante do Campeonato Brasileiro e eu colocar, né, o que tem que colocar no lugar, né, Esboril? Vamos lá, até já. O programa está de volta com a Anitta, a Minhoca, para falar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque domingo, no Allianz Parque, tem clássico entre o Palmeiras e o Santos, enquanto o Verdão está lutando para se encostar nos líderes, o Peixe quer sair daquelas profundezas da tabela. Vamos ver. O que 2 meses não fazem na vida de um time. De campeão paulista para os últimos lugares no Campeonato Brasileiro. As derrotas em sequência fizeram com que o Santos entrasse numa maré muito complicada. A vitória contra o Figueirense não tirou a equipe do Z4. E agora cabe a Dorival Júnior consertar as coisas por lá. O problema no meio disso tudo é que o próximo jogo será com o Palmeiras. Time embalado, confiante, que depois da chegada de Marcelo Oliveira parece ter se encontrado no Brasileirão. E o que se aplica ao Santos também vale para o Verdão. Depois de perder a final do Campeonato Paulista, coincidentemente para o time da Vila, tudo começou a ser questionado no Palmeiras. Desde então, Oswaldo de Oliveira nunca conseguiu a estabilidade desejada. E depois da derrota para o Figueirense, o treinador não resistiu. A diretoria trocou de Oliveira. Veio o Marcelo e a estreia não foi nada boa. 1-0 Grêmio. Mas depois disso, a equipe se achou e as vitórias começaram a aparecer.
Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. E a vaga no G4 está muito perto. De equipe desacreditada no início do Brasileirão a candidato ao título. Exatamente o oposto do rival que irá enfrentar no próximo domingo. Um jogo que vale muito mais que apenas 3 pontos. Muito bem, e ontem o Verdão apresentou oficialmente o 24º reforço para a temporada. É o centroavante de dupla nacionalidade, ele é argentino, paraguaio, Lucas Barrios. A diretoria do clube agiu rápido e o atacante já pode até estrear nesse clássico que a gente comentou agora contra o Santos. Ele teve o nome divulgado pelo BID da CBF e está regularizado junto à instituição. Durante a apresentação oficial, Lucas Barrios disse conhecer bastante a torcida palmeirense e ganhou a camisa 10 do Verdão. A reportagem é do Felipe Esboril. Barrios já havia treinado com os companheiros na academia de futebol. Faltava uma apresentação à altura de quem jogou a última Copa América. O artilheiro do Paraguai no torneio internacional chegou ao Palmeiras com fome de gol e também com a antiga camisa 10 de Valdívia. A número 10, obviamente, era do Valdívia, um grande jogador. Eu falei com ele antes de vir para cá. É um grande ídolo do clube, mas hoje posso dizer que vou tratar de dar o meu melhor com essa camisa. O centroavante argentino, mas naturalizado paraguaio, chega para ser o 8º atacante do elenco alviverde. Um esforço tremendo da diretoria, que conduziu a negociação por 3 meses. Um jogador realmente que a gente conhece a qualidade técnica desse atleta. No primeiro momento que chegou a possibilidade, sinceramente, vi uma dificuldade enorme na possível vinda dele. Foi uma coincidência de fatores, e entre eles o desejo do jogador de retornar, ficar mais próximo da família, que é aqui em Buenos Aires, o conhecimento do Palmeiras, o que representa essa camisa, o que representa. Barrios veio através de um novo aporte financeiro feito pelos patrocinadores do Palmeiras. Só assim, o atacante de 29 anos pôde ser anunciado como 24º reforço da temporada. Como o Palmeiras se organizou e se planejou para esse momento ter uma possibilidade maior de investimentos na parte técnica, na aquisição de jogadores, isso está acontecendo dentro de um planejamento definido. Todo o investimento no jogador vale a pena, um sonho antigo do Palmeiras que já o desejava. O namoro começou em 2009, quando o Barrios ainda defendia as cores do Colo-Colo. O bom momento vivido pelo jogador também influenciou. A impressão que tenho é que em 2009 enfrentei a Palmeiras Libertadores. As impressões que tenho são que no passado enfrentei o Palmeiras e vi o que era uma torcida. Apesar de estar perdendo, não paravam de torcer. Quando jogo contra esse tipo de equipe, há uma motivação. Hoje, estou muito feliz de estar aqui, conhecer meus companheiros e ter essa torcida que vai nos puxar a todo momento. E de ter esta hinchada que nos vai apoiar em todo momento, não? Mais um craque a vestir a lendária camisa 10 do Palmeiras. Que ela traga sorte ao novo queridinho da torcida palmeirense. Bom dia, Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Foi você que fez essa matéria, Isso. né? E o Barrios, o que é interessante é que ele veio custo zero, né, para o Palmeiras. Isso, é muito interessante, uma transação diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado já os clubes não terem dinheiro para fazer contratações, né? Mas o Palmeiras fez um aporte financeiro junto a 2 patrocinadores que já existem. Isso para o setor de sócios torcedores. Então, as 2 marcas que patrocinam o Palmeiras ajudaram nessa contratação, até conversando informalmente com o presidente dessa empresa ontem lá. O José Roberto Lamacchia? Isso. Tá. Ele disse que, como ele adora o Palmeiras, é o palmeirense fanático, quis dar esse presente
para o Palmeiras. E aí ele foi lá e contratou o Lucas Barrios, que era um sonho antigo do Palmeiras. Como eu disse aí, são 3 meses de negociações. Isso inclusive ajudou no bom andamento dele na Copa América. Ele foi artilheiro do Paraguai na Copa América. Ele já jogou na Rússia, né? Isso. Já jogou em tanto lugar. Ele já jogou em tanto lugar, né? Fez sucesso no Colo-Colo do Chile. Inclusive quando ele enfrentou o Palmeiras e eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras está desde aquela época de olho nele, mas não tinha dinheiro para trazer. Um jogador caro, que fez sucesso na Europa, ele passou 7 anos na Europa e agora vai fazer sucesso com a camisa 10 do Palmeiras, que era de Valdívia. Bom, a gente está vendo aí, né, o Palmeiras está numa bela fase, agora está com mais esse reforço, o Lucas Barrios. Então a gente precisa saber como é que o Santos está se preparando para o jogo desse domingo contra o Palmeiras. A gente vai lá para a Baixada Santista no CT Rei Pelé conversar com o aniversariante do mês. Fernando Gavini, bom dia. Ontem você aqui no programa até comentava sobre os salários atrasados do elenco santista, né? E o clube conseguiu quitar 1 mês de salário dos jogadores. Não é isso? Bom dia, Gavini. É isso, Anitta. Bom dia para você, bom dia também para o Esboril e a todos que acompanham o Super Esporte. O Santos pagou 1 mês de salário, não exatamente tudo que devia daquele mês, né? Pagou referente à parte de CLT do mês de junho. Fez isso para não deixar que esses salários chegassem ao 3º mês de atraso. Caso isso acontecesse, qualquer jogador podia ir à justiça e pedir o seu desligamento do clube. Além disso, foi pago também uma parte do bicho relativo à conquista do título do Campeonato Paulista. Portanto, pingou alguma coisa na conta dos jogadores, ainda devem 2 meses de direitos de imagens, mais um mês, esse mês de agora, de julho, de CLT, e ainda uma parte da premiação do Campeonato Paulista. Não está tudo quitado, mas pelo menos o Santos conseguiu pagar alguma coisinha para manter os jogadores, não correr o risco de perder jogadores, como aconteceu no final do ano passado, quando o Arouca deixou o clube, quando o Aranha deixou o clube e como também o Edu Dracena deixou o CT para ir jogar lá no Corinthians. Portanto, o Santos fez isso, no primeiro momento, não cumpriu tudo o que tinha sido prometido, mas consegue aí manter os jogadores. Para os funcionários, que também estavam com 1 mês de salários atrasados, foi tudo quitado. Esses estão agora com os seus vencimentos, tudo certinho, tudo ok. Com relação ao time que vai enfrentar o Santos, daqui a pouco eu vou falar sobre o time, que estava esquecendo de uma coisa muito importante, que era falar sobre o incômodo que esses atrasos já estavam se tornando para os jogadores aqui no Santos. Ontem eu fiz uma pergunta para o Ricardo Oliveira, porque a informação que eu tinha era a seguinte, que há mais ou menos uns 10 dias, o presidente Modesto Roma Júnior fez uma reunião aqui no CT e prometeu, até quarta-feira, quarta-feira seria quarta-feira da semana passada, vai estar tudo quitado. Tudo que o Santos deve de salário, direito de imagem, vai estar tudo pago. E na segunda-feira, essa última segunda-feira, vão pagar toda a premiação do Campeonato Paulista. E aí, na quarta-feira passada, os jogadores entraram na conta deles lá, não tinha nenhum tostão. Na segunda-feira, a mesma coisa. E aí o Ricardo Oliveira respondeu isso aqui para mim. É agravante, mas não é determinante para a situação do time hoje na tabela, tá? Mas é uma situação que nós já discutimos entre nós, conversamos com a diretoria e eles estão empenhadíssimos em resolver essa situação, porque eles também entendem que já passou do prazo e as coisas quando vão acumulando fica muito mais complicado depois para você conseguir solucionar. Mas esperamos e acreditamos que em breve vai estar tudo resolvido e já não teremos mais que ficar falando sobre essa situação, porque sempre que a gente toca nesse ponto, existem os mais maliciosos que vão pegar uma frasezinha e vão colocar lá que a gente está reclamando dos salários atrasados e as pessoas vão assimilar ou vão entender que o rendimento do time é por causa dos salários atrasados. Não tem nada a ver. Muito bem, tá aí o Ricardo Oliveira falando a respeito dessa situação difícil, parte dela resolvida ontem com o depósito feito do CLT, a parte de CLT do mês de junho, o Santos depositou essa parte. Ali no outro campo, o time do Santos se preparando
para o jogo contra o Palmeiras. A gente não pode acompanhar aquela parte, a parte tática do treino comandado pelo Dorival Júnior. Ele pede para que as câmeras não mostrem o treinamento, por isso que a gente está no campo de cá. Não dá para ver ali o que a gente não pode gravar o que o Dorival está fazendo. Agora, deu para perceber que tem um problema o time do Santos para a partida deste domingo. No começo do treinamento, o Vitor Ferraz levou uma pancada e acabou saindo do treino. Não acredito que seja um problema grave, deve ter saído apenas para ver o que... tratar um pouquinho e tal, mas não acredito que uma pancada deva tirá-lo do clássico de domingo. O time do Santos para o jogo deve ser Vanderlei, Vitor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Giovânio, Gabigol e Ricardo Oliveira, ficando apenas o Vitor Ferraz aí com uma pequena dúvida, mas não acredito que essa pancada seja capaz de tirá-lo do clássico de domingo. Anitta. Obrigada, Gavini, que está organizando o aniversário do Barulho aí. Nossa no fim senhora, de semana hein? vai ter roda de samba, mó tererê. Pena que eu vou pro Rio trabalhar, senão... Não, legal, você vai cobrir uma coisa legal, que é o voleibol. Tô brincando. Vamos falar que na tarde de ontem, a tarde de ontem foi muito movimentada lá no São Paulo. Quem tem as informações do Tricolor é o Alexandre Silvestre. Vamos ver. São Paulo recusa a proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, onde joga o Kaká por Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 deve ser escalado domingo frente ao Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. Equipe indefinida por enquanto, porque ontem e hoje cedo os treinos foram fechados à imprensa. Centurion, que iniciou as 2 últimas partidas entre os titulares, fez até um golzinho contra o Coxa, está na expectativa de ganhar uma nova oportunidade. Assim como Michel e Ganso, o gringo andou cornetando o professor Osório. Após atuar pouco tempo diante do Fluminense, reclamou nas redes sociais e se retratou logo em seguida, ao vivo e a cores. Outro dia de treinamento, falei com os caras aí, pedi desculpa, mas... pero me equivoqué, reconozco. Soy joven, tengo que aprender de estas cosas, pero está tudo certo. Foi o que o Garrafa comentou aqui ontem no programa, né? Quando a gente, de repente, dá uma declaração, ou o Ganso lá que chutou o copinho e tal. É legal pedir desculpa, né? Não custa nada. Bom, quem pode estar de saída do São Paulo é o atacante Luiz Fabiano. O jogador tem uma proposta do Cruz Azul do México e a negociação deve ser fechada ainda hoje. Como o contrato do Luiz Fabiano com o Tricolor vai só até dezembro e a diretoria precisa urgentemente de dinheiro, a saída do Camisa 9 é quase dada como certa. Hoje, o vice-presidente de futebol do São Paulo, o Ataíde Gil Guerreiro, terá uma reunião com os representantes do Cruz Azul para tentar receber uma compensação financeira pela liberação do centroavante antes do término do contrato. Esse era o clube que estava o Ronaldinho Gaúcho, né? Não? O Ronaldinho Gaúcho estava no Querétaro, né? Isso. Querétaro, inclusive, vai ser apresentado, já que você tocou no assunto, domingo lá no Maracanã, antes do clássico entre Fluminense e Vasco, o Ronaldinho Gaúcho vai ser apresentado às 14h como novo reforço do Fluminense. Falando sobre o Luiz Fabiano, a diretoria do São Paulo quer algo em torno de 9,5 milhões de reais para liberar o jogador. Né? Essa é a informação que a gente tem lá do São Paulo, 9,5 milhões de reais para liberar o jogador. Como você disse, o contrato dele termina em dezembro. Então, 6 meses antes, ele já tem o direito de assinar um pré-contrato. E aí ele sairia de graça. Ele cumpriria o contrato até o final e sairia de graça para o Cruz Azul, do São Paulo para o Cruz Azul. A gente sabe que se ele for sair agora, se o Cruz Azul quiser ele agora, terá que pagar esses 9,5 milhões de reais. E o que você acha dele ir para o futebol mexicano? Olha, eu acho que já deu a hora dele no São Paulo. Ele é um grande jogador, mas, como diz, ele está queimadinho com a diretoria, né? Sei. Então, a diretoria não o procurou para fazer essa renovação. Então, ele que vá seguir o caminho dele e ganhar o dinheiro dele. Bom, no Corinthians, o técnico Tite vem quebrando aí a cabeça para tentar definir a equipe titular que vai a campo amanhã contra o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro. E o Garrafa tem as informações do timão aqui no Super Esporte. Bom dia, Anitta. Amanhã o Corinthians tem compromisso importante na sequência do Campeonato Brasileiro, às 21h contra o Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. Ontem, em entrevista coletiva, o lateral Wendel nos fala da importância desse jogo contra o Galo, até porque a equipe mineira está na liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo especial por ser
Atlético Mineiro líder, a gente está a 3 pontos deles na classificação. A gente não pode deixar o Atlético distanciar e eles não querem deixar a gente encostar. Então vai ser um jogo muito bom. O Atlético vem jogando muito bem. Acho que a gente também, de uns 5, 6 jogos para cá, a gente também vem demonstrando um ótimo futebol. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo no sábado de 2 grandes equipes. Finalizando, Anitta, a equipe só será definida no treinamento desta tarde. O técnico Tite sabe que não poderá contar com o Cássio, que está contundido, e também com o Jadson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para o lugar do Cássio, não há mais dúvida. Está confirmada a entrada pura e simples do goleiro Walter. Para o lugar do Jadson, ontem o Tite treinou 2 opções. A primeira delas, a entrada do Rildo. E a segunda, a entrada de Rodriguinho. Mas a tendência é que o Rildo comece jogando a partida contra o Galo. A definição do time só vai acontecer na movimentação dessa tarde, aqui mesmo no CT Dr. Joaquim Grava. Informações do Corinthians para o Super Esporte. Corinthians que deve, como o Garrafa disse, substituir o Jadson pelo Rildo, já por 2 oportunidades nessa semana durante os treinamentos. Ele colocou o Rildo no lugar do Jadson. A única diferença é que o Jadson joga pela direita, o Rildo pela esquerda, enfim. E aí fica essa coisa, mas ele vai mudar o sistema tático do Corinthians para que o Rildo se encaixe normalmente e possa substituir o Jadson à altura. Beleza, vamos lá então ver como vão ser os confrontos esse final de semana, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tela para vocês, Flamengo e Grêmio, sábado, 6h30 da tarde no Maracanã. A gente tem Internacional e Goiás às 6h30 no Beira-Rio. Na sequência, Corinthians e Atlético Mineiro. Esse é um jogo importantíssimo, a gente vai ficar de olho, 9 horas na Arena Corinthians. Domingo, 11 da manhã, tem Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. Palmeiras e Santos, também um jogo para a gente ficar de olho. Domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque. 34 mil ingressos vendidos já, viu, Anitta? 34 mil ingressos vendidos, aqui o Esboril complementando. Fluminense e Vasco, domingo no Maracanã. Fluminense com o Ronaldinho Gaúcho, quem sabe? Domingo, 4 horas da tarde, Figueirense e Coritiba, no Orlando Scarpelli. Domingo, 4 horas, tem o Sport contra o São Paulo. Também um jogo interessante. Cruzeiro e Avaí, domingo, 6h30 no Mineirão. Joinville e Ponte Preta, 6h30 na Arena Joinville. Agora, uma notícia importante, o Superclássico das Américas, disputado por Brasil e Argentina desde 2012, não vai mais ocorrer esse ano. As denúncias de corrupção comandadas pela investigação do FBI levaram à prisão domiciliar dos argentinos Hugo e Mariano Dinques, donos da Fuplay, empresa que tinha o direito de organizar esse torneio. A seleção procura agora um outro adversário para enfrentar, além da seleção dos Estados Unidos, no intervalo entre 31 de agosto e 8 de setembro. Serão apenas esses dias que o time do Dunga terá para se preparar para o início das eliminatórias marcadas para outubro. E se isso não acontecer, se esse adversário não vier, Anitta, a CBF estuda a possibilidade de reunir a seleção brasileira apenas para treinamentos, o que seria uma forma dos jogadores se entrosarem. Há também uma segunda possibilidade do Brasil enfrentar a Argentina, mas sem a presença dessa empresa que está sendo investigada pelo FBI. Bom, eu queria ler o off que o Vinícius Sacomani, companheiro nosso de equipe do Gazeta Esportiva, escreveu. Eu vou gravar para o programa e achei muito bonito, então vou substituir pela nota que a gente tinha escrito. Somente 3 pessoas conseguiram calar o Maracanã: Frank Sinatra, Papa João Paulo II e eu. Quem disse essa frase foi Alcides Didia, eterno carrasco para os brasileiros e semideus para os uruguaios. Ontem o Maracanaço completou 65 anos e o último sobrevivente daquele dia se foi. Coincidência? Destino? Talvez não. O jogador que deu ao Uruguai o maior título da história do país morreu aos 88 anos de idade. O silêncio de 200 mil pessoas, a crucificação de um goleiro e um gol que valeu uma vida inteira. Didia e Barbosa vão ter bastante coisa para conversar lá no céu. Certamente, porque eles se reuniam no Rio de Janeiro fazendo churrascos quando eram vivos ainda, né? Todo aquele pessoal da década de 50. É a informação que a gente tem lá do Rio de Janeiro. E a última visita dele aqui ao Brasil foi em 2014, na Copa do Mundo. Ele participou do sorteio, participou de alguns eventos aqui durante a Copa do Mundo, Anitta. E é importante a gente ressaltar também que a Federação Uruguaia de Futebol cancelou todos os eventos de futebol
deste final de semana, a rodada do Campeonato Uruguaio, justamente em homenagem ao grande Alcides Didia. Legal. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigada a toda a equipe que faz o programa. A gente volta segunda-feira, 10h30 da manhã. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento. Calorias ou nutrientes? Descubra o que é melhor na hora de emagrecer com Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade. Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor